Estou estudando o livro de Salmos, a partir do Salmo 146, Louvor e Confiança. Esse é o primeiro de 5 salmos de Aleluia, cada um estabelecido no quadro de um chamado comunitário ao louvor no início e no fim. Esse salmo combina de forma incomum o louvor pessoal com uma exortação para a confiança em Deus. O salmista expressa com isso sua percepção de que o louvor, para ser significativo, precisa ser fruto de um compromisso de vida, uma promessa de louvor, versículo 1 e 2. O louvor congregacional é a adoração total que procede do coração individual. Longe de ser um observador da adoração que os outros apresentam, o poeta está decidido a compartilhar pessoalmente do louvor. Tal é a apreciação do salmista por Deus, que a sua reação adequada é o louvor por toda a vida. Um apelo à fé, versículo 3 a 5. O salmista é realista a ponto de saber que o coração de algumas pessoas que vêm ao culto está longe de Deus. Isaías 29, 3. Ele aproveita a oportunidade para explicar a natureza da fé de forma negativa e positiva. A confiança pessoal em Javé, o Deus da comunidade da aliança, Jacó, é de fato um grande bem. Feliz é o homem cuja esperança está no Deus de Israel. Isaac Watts. O humanismo está basicamente condenado. Comprometer-se totalmente com um colega conduz a uma rua sem saída. Qualquer homem ou grupo de homens é transitório, e assim são as suas filosofias e panaceias. Estímulos para o louvor e a fé, versículos 6 a 10. O poeta faz a lista do que ele aprecia no caráter e na atividade de Deus. Sua obra na criação revela sua onipotência. Ele também é o Deus da aliança, e aqui o que se destaca é a sua fidelidade. No que concerne a seus filhos, Deus se mostrou capaz de supri-los em todas as suas necessidades sociais, físicas e econômicas. A ninguém suas promessas serão vãs. Watts. Assim, um indivíduo necessitado, seja qual for sua necessidade, é estimulado implicitamente a levar isso com confiança a Deus e, depois de ser suprido em sua necessidade, voltar para louvá-lo. O salmista faz menção da responsabilidade moral colocada por Deus sobre o seu povo. Ele espera o respeito por alguns padrões e a frustração é o destino dos que o desprezam. Mas ele não consegue deixar o tema da proteção que Deus oferece aos necessitados. Suas últimas linhas estão relacionadas aos 3 tipos de grupos marginalizados em potencial na comunidade judaica: o estrangeiro residente, que não tinha direitos civis, e o órfão e a viúva, que estavam expostos à exploração. Mas Deus era o seu defensor. E se ele pode e de fato supre pessoas com essas necessidades, nenhum tipo de necessidade está além da sua ajuda. Em uma palavra, ele é rei, poderoso e, ao contrário dos líderes humanos, permanente. Sião como capital e lugar de encontro da comunidade adoradora tem razão para se orgulhar de um Deus tão digno de louvor e para se sentir segura nele. Versículo 4. Ao pó, a terra da qual vieram, há um triste jogo de palavras em homem, que é Adam, e terra, Adamá, destacando a inferioridade e a insuficiência humanas. Confira Gênesis 3:19. Salmo 147, o seu poder e o seu amor. Esse poema, deixa eu ver aqui, esse negócio de Adamá aqui. Ao pó, a terra da qual vieram, há um triste jogo de palavras em homem, Adão, e terra, Adamá, destacando a inferioridade e insuficiência humanas. Confira Gênesis 3:19.
Salmo 147, o seu louvor e o seu amor. Esse poema pós-exílico é uma miscelânea de dois temas intercalados, o grande poder de Deus e a proteção que concede ao povo da aliança. Seu contexto provavelmente era a festa das cabanas no outono em vista das referências à colheita. Versículo 14 e a lei, versículo 19, confira Deuteronômio 31:10. Ele tem 3 estrofes, cada uma começando com um novo chamado ao louvor. O cuidado redentor de Deus por Israel, versículo 1-6. O retorno do exílio é escolhido como base para a meditação de adoração acerca do ser e do propósito de Deus. A comunidade judaica, reconstruída e restaurada, é um testemunho vivo do seu cuidado forte e carinhoso. O sofrimento do exílio foi substituído pelo conforto terapêutico de se estar em casa novamente. 137, 1-4. Isso requer aleluias de gratidão de seu povo, o poder transcendente que controla as estrelas, Isaías 40, 26, 28, foi exercido a favor deles. Quando a Babilônia foi derrotada e o povo pisoteado de Israel foi restaurado. O cuidado providencial de Deus e a reação de Israel, versículos 7-11. O Deus da aliança, nosso Deus, está sendo celebrado como o grande provedor dos pássaros, dos animais e do homem. O contraste dramático entre as estações da Palestina e o seu cenário é atribuído ao seu controle providencial. A chuva depois de meses de seca e um novo manto verde sobre a terra árida são dádivas dele. O homem também não é o recipiente único desse cuidado, pois Deus também sustenta as ordens inferiores da vida animal. Se ele concede cuidado providencial, amor leal a seu povo, a reação adequada deste é admiração, reverência e confiança contínua, em vez de dependência de qualquer força própria. Isaías 40, 29. A tragédia é que os homens perdem a noção de valores e são mais propensos a encontrar suficiência e segurança no acúmulo de armamentos. Uma forte cavalaria e tropas de infantaria, Isaías 31:1. O cuidado providencial e espiritual de Deus por Israel. A segurança e o bem-estar da comunidade pós-exílica são dádivas divinas a serem reconhecidas com gratidão. A boa colheita recente não foi obra do acaso ou dos esforços humanos, mas foi a realização do cuidado amoroso de Deus. E somente foi irrigada pela mão do Deus Todo-Poderoso. Ele manda a neve no inverno, o calor que faz crescer o cereal, as brisas e a luz solar, a chuva suave e refrescante. M-Clouds, traduzido para o inglês por Jane M. Campbell. A palavra onipotente que trouxe a criação à existência. Onipotente, a palavra onipotente que trouxe a criação à existência, Gênesis 1:3, ainda está agindo, controlando as estações e o tempo, a neve e a geada e a chuva de granizo e gelo. Fenômenos relativamente raros na Palestina estimulam Israel a admirar e louvar a Deus. É o seu sopro frio que a certa altura é dissolvido pelo calor das suas brisas. No entanto, essa palavra providencial não é isolada. É o contraste da palavra especial a Israel. Essa revelação da vontade de Deus para a vida do povo nas leis do Sinai, lidas tradicionalmente na festa das cabanas, que é privilégio singular. Os decretos são, portanto, um incentivo em si mesmo à obediência. Versículo 13, reforçou, abençoou, é melhor do que a NTLH, que traz os verbos no presente, reforça, abençoa,
Versículo 17b. Quem pode suportar, talvez, o tempo original fosse a água está congelada, Neb. 148. Louvor universal. Esse hino de louvor exuberante é composto de 2 estrofes com uma estrutura paralela. Um chamado ampliado para o louvor, enumerando as pessoas assim convocadas, é seguido da razão e do tema do louvor. Versículos 5, 6, 13 e 14. Louvor celestial, versículo 1 a 6. Os céus e seus habitantes são estimulados a fazer na sua contribuição para o coro universal. A comitiva angelical no templo e no palácio celestial de Deus inclui um coro louvando o seu Senhor e Rei. Isaías 6:3. As luzes do céu são personificadas junto com os altos céus e o oceano celestial em que havia assim se acreditava reservatórios de chuvas, confira 104:3, Gênesis 1:6. Em resumo, a eles são desafiados o louvor a Deus em virtude da sua criação e preservação, por terem sido responsabilizados com funções particulares e papéis singulares pelo grande Criador. Cada um deles pode contar a glória de Deus e proclamar a obra das suas mãos. Assim como uma peça de arte rara serve para dar glória a seu artesão, o objetivo projetado para o mundo criado é glorificar a Deus por meio da reflexão do seu poder e glória. Ao cumprirem a função determinada por Deus, as obras da criação existem como um testemunho eloquente da revelação de Deus. Nome. Louvor terrestre, versículos 7 a 14. Das alturas o salmista desce às profundezas da terra. Os céus não são altos demais, a terra não é baixa demais para o louvor. G. Herbert. Até mesmo as baleias gigantes, confira Gênesis 1:21, são monumentos do seu poder e testemunham disso. Os fenômenos de condições climáticas críticas transmitem a sua transcendência e proclamam o seu poder e sua vontade. Todas as criaturas, grandes e pequenas, desde o monte azul púrpura até cada pequeno pássaro que canta. Senhora C.F. Alexander. Testemunho da arte usada na paisagem e combinada com o olho clínico por detalhes. Quando chega ao homem o clímax da criação, o poema chama a todos, grandes e pequenos, importantes e comuns, velhos e jovens, homens e mulheres, a oferecerem seu louvor especial e consciente. No versículo 12, ele provavelmente está pensando na comunidade religiosa reunida em Jerusalém para adoração. Joel 2:16 e 17. Israel serve para representar a humanidade no seu louvor. Confira 96 do 1 ao 3. Há razões suficientes para louvor na sua soberania e supremacia intrínsecas acima de todos os elementos da terra e do céu citados anteriormente. Qualquer poder que alguém possua recebeu por delegação dele. Uma razão mais íntima é o fato de ele ter concedido vitória e vitalidade, poder, no hebraico chifre, confira 92:10, a seu povo escolhido, visto que eles estão no relacionamento de aliança com Deus, fiéis. Receberam muitos motivos para louvor, privilegiados que são por poderem se aproximar dessa fonte de todas as bênçãos e de desfrutar da comunhão com ele como uma nação de sacerdotes em Jerusalém, no lugar especial de sua presença. É deles a tarefa e o privilégio de cantar Aleluia. E aí ele vai colocar as referências aqui, confira 73:28, Êxodo 19:6, Deuteronômio 4:7. A mudança da atitude do final do salmo para um elemento mais pessoal lembra o cristão da progressão
do que é velho para o que é novo, em Apocalipse 4, 11 e 5, 9. Salmo 149, os primeiros frutos da vitória. A composição deste salmo foi evidentemente inspirada por uma vitória nacional. Enquanto o povo louva a Deus pela vitória, olha adiante para o triunfo futuro e final dos seus propósitos. A vitória conquistada, versículo 1 a 4. A primeira metade do salmo é um chamado ampliado para adoração explicado no versículo 4. Um sucesso militar recente estimula a execução de uma nova canção, pois de forma alguma o sucesso é a realização do povo, mas o resultado da ajuda divina mais o resultado de uma ajuda divina. O fato de a comunidade se reunir para adoração em Jerusalém, Israel, o povo de Sião, lembra que na fé o povo deve a sua própria existência a seu Deus e Rei. Foi ele quem transformou um bando de escravos em uma nação coesa. Confira 95.6 e 100.3. O Deus do Êxodo mostrou que ainda está com eles, e eles são estimulados a se unir à dança religiosa e a cantar a música ao som do tamborim e da harpa. Êxodos 15, 20 e Juízes 11, 34. Essa deve ser a sua reação ao favor de Deus, pois ele adorna os pobres com salvação. BJ, e estes na sua fraqueza dependem dele. A vitória que está por vir, versículos 5 a 9. À medida que prossegue o culto de adoração, os membros da congregação se prostram diante de Deus em devoção e ação. Evidentemente participam da dança da espada enquanto cantam. As suas espadas são de 2 gumes, tanto de fato quanto simbolicamente. Elas não somente comemoram a vitória recente, mas cerimonialmente representam a vitória completa e final que o povo de Deus iria desfrutar um dia. Há ecos aqui da tradução da Guerra Santa do Antigo Testamento e a convicção em uma guerra que iria acabar com todas as guerras, quando a justiça de Deus seria estabelecida e o mal seria derrotado de uma vez por todas. Será que essa sentença não havia sido decretada? A lei e os profetas continham garantias divinas divinas desse final glorioso. Deuteronômios 20, do 1 ao 4, 32, 41, Isaías 45, 14, Joel 3, do 9 ao 16 e 19 ao 21. A vitória de ontem, celebrada no louvor de hoje, era um degrau a ser galgado em direção ao triunfo prometido no final dos tempos. E o próprio povo de Deus teria o privilégio de compartilhar da glória dele, manifesta naquele dia. Aleluia. O tema da Guerra Santa é desenvolvido no Novo Testamento em um nível espiritual e cósmico. A igreja é chamada a travar essa batalha com certeza absoluta na vitória final. 2 Coríntios 10, 4 e Efésios 6, 11 e Apocalipse 12, 10. Versículo 1, 5 e 9. Fiéis, no hebraico, Hashidim, é uma referência àqueles que têm um relacionamento de aliança com Deus. Em outras versões ou em outras passagens, esse termo é traduzido também
por santos e ou piedosos. Versículo 5, leitos, provavelmente os lugares em que se deitavam durante a adoração. NTLH e BJ. Talvez seja uma referência a divas em que as pessoas se reclinavam durante refeições sagradas. Salmo 150, um crescendo de louvor. Este último salmo não somente é a conclusão de um grupo especial de salmos de louvor, o Salmo 146 a 150, mas provavelmente serve como doxologia no quinto livro. E de fato, de todo o saltério, assim como os livros anteriores, possuem suas doxologias mais breves, 41:13, 72:18, 89:52 e 106:48. Onde louvar, o povo de Deus está reunido para a adoração no templo, no seu santuário. É o centro do mundo, o lugar do qual sobe o louvor, terreno para o céu. Israel é chamado a representar o mundo no louvor. Os seus aleluias se misturam com os cantos pelos exércitos celestiais. Confira 148:2. Na grande abóbada do céu. Por que louvar? Versículo 3. Os feitos poderosos de Deus são aqueles tão celebrados nos Salmos de Israel, os seus atos na criação e na libertação e proteção da sua nação escolhida. 74:12-17. Como uma fileira de holofotes, eles lançam os seus raios sincronizados sobre o próprio Deus, destacando a imensidão da sua grandeza como Senhor da criação e Senhor da história sacra. Como louvar? Versículo 3-5. Cada instrumento da orquestra do templo recebe a ordem de tocar a sua parte distintiva, quer percussão, quer sopro, quer cordas. Junto com danças sagradas, eles produzem uma enorme sinfonia de louvor, como resposta à glória de Deus, subindo para um crescendo magnífico com o estrondo dos símbolos sonoros. Quem louva, versículo 6. Tudo que tiver vida e fôlego deve vir adorar diante dele. Cada voz deve cumprir sua função mais nobre ao louvar o seu Criador, de quem recebe o fôlego. Esse desafio do Antigo Testamento vem ecoando pelos séculos, que o Amém ressoe da boca do seu povo do Novo Testamento. E aqui agora ele vai para bibliografia, né? Falar todas as citações aí possíveis.